Olá, no Fala Presidente de hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o STIME, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves. Lembrando que o Fala Presidente tem esse objetivo, apresentar as entidades dos trabalhos, conhecer um pouquinho mais de suas ações e também apresentar ao Poder Legislativo possíveis ações que podem ser desenvolvidas, políticas públicas que possam ser construídas em benefício da população. Hoje nós temos aqui então representando tanto o Poder Legislativo quanto o STIME, o vereador Elvio de Lima e também a assessora jurídica Rejane Ribic. Elvio, além de nós falarmos a respeito do sindicato, nós também vamos tratar sobre a reforma previdenciária, que é um outro assunto que está bem em pauta e bem recente, que as pessoas estão ainda preocupadas com algumas mudanças. Mas daqui a pouquinho, agora a gente vai começar primeiro conhecendo um pouquinho mais do STIME. Elvio, fique à vontade, seja bem-vindo ao Fala Presidente. Obrigado, olá pessoal. Eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui hoje falando com os senhores, porque eu me identifico muito bem dentro do STIME como presidente e também como vereador, né? Então eu quero dizer que é importante esse espaço para que eu possa levar alguma informação do que significa a nossa entidade no meio social de Bento Gonçalves e por que estou aqui como vereador também representando o STIME. Certo. Vereador, o STIME ele está em Bento Gonçalves há quanto tempo? O STIME ele foi em 1967, ele foi reconhecido, né, oficialmente, recebeu a carta sindical, então ele já está há 55, 56 anos por aí, mais ou menos, não posso assim precisar agora, e ele foi uma entidade que foi desmembrada de Caxias do Sul, né, aí veio a Bento Gonçalves, e dali em diante, em 1967, ele ganhou a originalidade dele, que é a carta sindical. Dali em diante, então, se estruturou e teve sempre um trabalho voltado ao direito social do trabalhador e ao direito trabalhista, né? Certo. E quantos associados hoje o STIME tem aproximadamente? Olha, o sindicato hoje, ele representa 18 municípios aqui na região. Ele é um sindicato bem enorme amplo, assim, né? Bem extenso. Nós temos aí as cidades lá até Guaporé, Veranópolis, Nova Bassano, Nova Araçá, aquela região ali pertence à base do Sindicato Metalúrgico aqui de Bento, e abrangendo toda a extensão de base, em torno de 13, 14 mil trabalhadores na base, né? Onde Bento Gonçalves está em torno de 5.700 por aí, o resto é tudo nas bases. Onde tivemos, né, um ano e meio atrás, em torno de 17 mil trabalhadores, aí com aquela crise econômica que veio, que assolou aí, né, nossos postos de trabalho, a gente perdeu muitas vagas aí, e hoje em torno de 13 mil trabalhadores, e dentro disso aí nós temos em torno de 3.200 associados, que o associado ele é um trabalhador que ele usa bastante a entidade na parte social, né, em benefício ali de saúde e lazer, a educação que a gente tem, né? São esses os serviços que esse é o serviço, a área médica, a área clínica, a área de lazer, tudo custeado com as contribuições dos trabalhadores, né? E tudo gratuito, a gente não cobra nada, né? Tudo que tem lá, o que o trabalhador contribui à entidade, ele recebe de volta em forma de benefício. E a questão, com a não exigência mais da contribuição, houve alguma queda nessa contribuição? Como o sindicato tem se mantido, vereador? Ele tem continuado da mesma forma? Os trabalhadores seguiram contribuindo em virtude dos benefícios que eles estão adquirindo? Essa aí é uma preocupação enorme, não só do STIME, né? De todo o movimento sindical, porque quando saiu lá a reforma trabalhista, ela entrou ali na questão ali que ela tirou fora, né, deixou facultativa a contribuição sindical, que é um dia de março, que esse dia ele era retornado 60% para a entidade, e depois ele ia para dar benefício, né, na educação, lazer e saúde, que só podia ser investido em cima disso aí. Aí então isso aí ele acabou, aí ele deu uma enxugada na receita da entidade. E aí a gente conseguiu se adequar, reorganizamos ali para se manter com todos os benefícios gratuitos, a família metalúrgica, e aí o governo larga uma medida provisória, 873, que veio, assolou mesmo, que as contribuições só pode ser através de boleto, né? Boleto bancário, não pode ser descontado em folha. Então isso aí
apertou mais a entidade sindical, e nós temos aí lutando para que seja derrubada essa medida provisória aí, porque senão não tem como, né? Muitos sindicatos vão fechar e nós temos toda essa assistência aí, nós vamos ter que também acabar tirando ela. E o próprio trabalhador, muitos trabalhadores, eles não se conscientizaram ainda do que vem, o que aconteceu e o que vai acontecer, e eles acabam achando que o sindicato não... eu não vou pagar mais o sindicato. Mas nós temos um monte de direito que é garantido através da convenção coletiva para poder dar ao trabalhador. E se não existir mais um sindicato forte, atuante, com certeza o trabalhador vai ter um prejuízo enorme futuramente, né? Com certeza, é uma forma da sobrevivência do sindicato em si, do movimento sindical, nesse sentido, como é o STIME, que traz todos esses benefícios, oferece toda essa estrutura aos associados, né? E este assunto, agora a gente tratou da questão a gente comentou dessa medida provisória aí, mas agora a gente vai tratar um pouquinho mais, vereador, se me permite, sobre a reforma previdenciária, né? Nós temos aqui também a advogada a Rejane Ribic, que pode nos auxiliar em alguns questionamentos. Quem já está aposentado, quem já é aposentado, vai ter alguma alteração no seu benefício? Como é que está essa questão aí? Olha, quem já está aposentado, ele não vai mudar nada, né? Ele vai permanecer como está, normal, não tem, já é um direito adquirido ali, então ele vai se manter, não tem nada que vai ser modificado. Nada que se preocupe, então, Rejane. Quem já está aposentado continua tudo igual. As regras vão valer para quem ainda vai se aposentar. Ainda quem vai se aposentar, então começa a valer. E o que está sendo proposto agora com a nova reforma? Uma das maiores mudanças é a idade. Hoje não existe uma idade mínima, Andréia, para se aposentar. O que existe é um tempo de contribuição, que hoje é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Ou então, uma idade que hoje é de 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem, tendo que ter contribuído por pelo menos 15 anos. Com a reforma, o que muda? Vai ter uma idade mínima, que é de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, e um tempo mínimo de contribuição que passa de 15 para 20 anos. Vai ter essa a proposta que tem lá. Mas e quem já tem idade e tempo de contribuição para aposentadoria e não é aposentado, vai perder o benefício? Como é que é? Não, isso, como disse já o presidente do STIME, o Elvio, é direito adquirido. Quem já tem todos os requisitos para aposentadoria pela lei atual vai ter garantido isso, já tem todo o direito adquirido aí, não precisa ter... certo, apenas para frisar isso aí, não precisa se preocupar, quem já entrou, então... Exatamente. É só para quem, reforçando, é para quem vai iniciar então todo o processo. Exatamente, e quem está próximo da aposentadoria vão existir regras de transição. Tá? Então, para esse pessoal também vai ter uma regra um pouquinho mais flexível para essa aposentadoria futura. Certo. E quais as novas idades mínimas para se aposentar? Você já comentou alguma coisa ali, mas só para a gente entender melhor. Hoje, como é e o que se propõe? Hoje, por idade, seria 60 anos para mulher e 65 anos para homem. Com a reforma, vai ter a idade mínima, né? Que passa a ser de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. 65 para os homens daí. Isso, continua. E o que muda no cálculo, assim, do valor dessas aposentadorias? Pois bem, como é que é feito o cálculo hoje para a aposentadoria? Se descarta os 20% menores salários de contribuição da pessoa e se pega os 80% maiores salários de contribuição para se fazer o cálculo. Pela reforma, pela proposta atual, vai se pegar a integralidade desses salários, os 100% deles, para a base de cálculo do valor da aposentadoria. Certo. E terá alguma mudança para quem é aposentado e continua trabalhando, vereador? Tem. Essa aí é uma das maiores preocupações do movimento sindical, né? E tem várias outras questões ali também, né? Essa aí pelo seguinte, a pessoa que é aposentada, já que trabalha numa empresa, nós temos vários casos aí, que pessoas estão lá 30, 20, 25 anos dentro da empresa e já está aposentado há 30 anos, tá? Aí então ele está lá, está aposentado, está trabalhando, ele tem o fundo depositado, fundo de garantia, e se a empresa demitir ele, no caso, com essa nova reforma aí, se for aprovado, ele não precisa mais ser depositado o fundo de garantia dele e ele acaba não tendo a multa dos 40%, ó.
A multa dos 40% ela não seria do momento da aprovação em diante, ela pega desde o período anterior que tu entrou numa empresa. Se tu tem 40 anos de empresa lá atrás, tu teria lá, um exemplo lá, 70, 80 mil reais de multa de fundo de garantia para receber, tu não recebe mais, tu vai perder com a nova reforma. Então isso aí é um assalto, né, na vida do trabalhador. E nós interpretamos assim pelo seguinte também, ó. Hoje tu sabe que se caso tem aposentados aí que se aposentaram jovem no período lá atrás, lá com idades bem 40, 38, 39 anos, e tem uma vida ainda profissional muito longa pela frente ainda, e essas pessoas aí as empresas vão fazer questão de pegar, porque elas vão ter uma redução, não vão depositar o fundo de garantia e pode demitir a hora que quiser, que não tenha multa e nem o fundo. Elas perdem o direito. Elas tiraram, né, através dessa reforma aí. Então para a empresa ele facilita ele pegar uma pessoa lá que tem uma idade mais jovem? Um idoso mais jovem, que é um bom profissional, porque ele não vai ter custo no fundo de garantia, e quando demitir não tem a multa do fundo. Então isso aí é uma coisa que nós não admitimos, né? A gente queria que fosse através de emendas de deputados lá, com certeza vai ser modificado isso aí. Então a gente até poderia dizer assim, daqui para frente, né? Poderia ser, mas buscar lá retroativo, 20, 30 anos atrás. E por que então que o aposentado trabalhando, ele contribui então à Previdência? Por que ele continua contribuindo? Então exonera ele de contribuir à Previdência. É uma opinião minha, né? Não que eu estou. Então por isso que eu acho que vai ter um grande prejuízo aí para esses profissionais aí. A gente sabe que falar da reforma da Previdência são vários aspectos, são vários pontos que devem ser debatidos, né? Mas resumidamente, se daria para destacar alguns pontos, de repente, Rejane, pode nos auxiliar, que seria até positivo dentro dessa reforma, ou não há nada de positivo para o trabalhador? Para o trabalhador, a gente não vê, né, óbvio, questões positivas, porque retira muitas possibilidades. Hoje, no setor metalúrgico, muitos se aposentam por tempo especial, que vai cair por terra. Então, também nós temos muito da questão que se aposenta jovem, porque começa a trabalhar cedo, e hoje não existe o requisito de idade mínima, e agora vai ter essa idade mínima. O pessoal que está estudando a fundo chegou também que para ter 100% do valor hoje, a integralidade do salário, a pessoa vai ter que contribuir por pelo menos 40 anos. Isso é bastante tempo. Bastante. Então, nós avaliamos como não tendo aspectos positivos para o trabalhador. Só pegando o gancho da Rejane ali, a questão também que é importante falar ali, do aposentado por invalidez, né, Rejane? O aposentado por invalidez hoje, se ele se aposentar ali, que ele não é uma causa acidental do trabalho, doença do trabalho, alguma coisa aí se ele entrar com a aposentadoria por invalidez, hoje ele ganha 100% de salário. Ele estava contribuindo lá, ele ganhava 2, 3 mil reais, se aposentava com 2, 3 mil reais. Agora, se for aprovada na reforma aí, ele vai se aposentar com 60% do salário. Se ganhar, um exemplo, R$1.000, ele vai ganhar R$600. Então isso aí é um absurdo, né? A gente ter uma redução em cima de um direito ali do trabalhador. Então acho que isso aí é uma injustiça que estão fazendo, né? Com certeza, deveria existir um equilíbrio entre a parte patronal, né, e o trabalhador. Acredito que nessa reforma aí está um pouco desequilibrada, seria mais ou menos dessa forma que vocês enxergam. Então essas questões aí que nós estamos até colocando aí, na questão que nós defendemos, que a gente sabe que tem que ter uma reforma, mas tem que ser bem discutido e bem analisado, porque isso aí vai causar assim um prejuízo enorme para o cidadão, todo cidadão. Como é que tu vai conseguir 40 anos de contribuição e 65 anos um homem? Tu não pode ficar na tua vida um ano sem trabalhar, sem contribuir. E tu, quando tiver uma idade lá, hoje a gente sabe da rotatividade de empregados que passam nas empresas, que as empresas às vezes estão bem, não estão bem, demite, pega, vai aquela, né? Aí o que acontece? Aquele cidadão lá, ele vai ter um prejuízo enorme, porque se ele ficar 6, 4, 5 meses fora, ele não vai mais 65, ele vai ter que alongar a idade dele lá, porque ele não conseguiu concluir os 40 anos, ele tem que fechar 40 anos de contribuição. E como que uma empresa vai contratar um funcionário com 59, 60 anos para trabalhar? Não vai conseguir. E aí eles vão ficar fora do mercado.
eles vão se aposentar pela idade. Vão se aposentar pela idade lá e mesmo assim não sabe quando, porque eles têm que completar os 20 anos, né, de contribuição, né? No mínimo 20 anos. No mínimo 20 anos. 20 anos. Então tem um monte de divergência no meio aí. É bem delicado essa questão da reforma aí. Apenas para situar o nosso telespectador, nós estamos no programa Fala Presidente, hoje com o presidente do STIME, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves, que também é vereador, está também falando sobre pelas duas situações, né, o vereador Elvio de Lima, e aí a gente aproveita também aqui a presença da assessora jurídica Rejane Ribic para trazer esses assuntos em pauta aí, que é a reforma previdenciária. Rejane, aproximando a questão do poder legislativo nessa discussão nos movimentos sindicais, de que maneira o poder legislativo, o poder público em si, pode auxiliar numa construção de uma política mais, daqui a pouco, de alguma medida, de alguma forma, alguma reivindicação antes de que ela seja aprovada? Pois bem, o movimento sindical se reuniu juntamente com o vereador Elvio e está organizando uma audiência pública, que é exatamente para isso, para esclarecer a população sobre esses pontos. Como a gente falou inicialmente, esse é o texto base, ainda pode ter várias emendas, né? Ainda pode ser modificado. Mas para esclarecer a população sobre esse texto base, vai acontecer uma audiência pública no dia 17 de abril, aqui na Câmara de Vereadores, então com a organização do vereador juntamente com o Fórum Sindical. Certo, e o poder público, então, ele estará totalmente mobilizado nesse sentido. Como a população deve, eu falo deve porque é um assunto que a população deve se fazer presente, é o momento da população ser ouvida. A audiência pública é para isso, para ouvir, né? O que está programado, vereador, para esse dia? Essa audiência pública já é para levar ao cidadão o que é e o que vai ser a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Porque eu não sou técnico, né, na área para falar, eu defendo o que eu acho que não é correto, né, perante o movimento sindical. Mas a gente sabe que nós temos que ter pessoas técnicas que conheçam, que sabem, que são especialistas na área previdenciária, que nós vamos ter no dia da audiência pública, que vão fazer informações, né, à comunidade que vai estar presente aí, como que é e como que vai ficar. Então a gente faz esse convite a todo cidadão, ele é para todos os cidadãos jovens, idosos, porque ele vai mexer com todas as idades, né, nessa reforma aí. Mexe com a vida do cidadão. Mexe com a vida, então por isso que a gente está fazendo um convite a todos que venham aqui. Isso aqui não é feito só pelo sindicato, não. Eu estou fazendo essa audiência pública aí com parceria dos demais vereadores aí, para que nós possamos passar a nossa comunidade, que é a função dessa casa aqui é a casa do povo, né, casa do cidadão, e para poder orientar, não que nós vamos debater contra, não, é para ouvir e ver o que vai se acontecer nessa reforma aí. Então por isso que a participação da comunidade é muito importante, para que cada um vai ter espaço para cada um se pronunciar, né, para poder dar sugestões, tudo, para que depois nós tiramos um documento e seja encaminhado aos órgãos competentes lá em Brasília para poder analisar, né, qual é a nossa posicionamento Bento Gonçalves através de uma audiência pública na Câmara de Vereador. É um momento de unir forças, né? E o poder legislativo, ele representa 100% da população, todo ele. Então, é importante que se façam presente. A gente faz novamente o convite, né? Vou reforçar aqui, se me permitem, a audiência pública sobre a reforma previdenciária aqui na sede do Poder Legislativo, Avenida Doutor Casagrande, a partir das 19 horas do dia 17 de março. Vai ser numa quarta-feira, se eu não me engano. Uma quarta-feira, então, todos estão convidados. É importante que também, pelo que se fala aqui, terão técnicos. Então, se tenham dúvidas, acredito que possam ser encaminhadas, né? Ou no momento podem ser feitas a essas pessoas. Então, venham preparados para ouvir, para questionar, porque esse é o momento. Não tem hora para terminar, vereador? Não. Temos hora para começar. É ouvir a comunidade e debater, né? Debater a reforma. Certo. A gente está encaminhando para o final quase do nosso programa, no Fala Presidente. Teremos algo mais a destacar desse assunto tão importante, vereador? Olha, eu queria falar mais alguma coisa da função, né, da participação do STIME na comunidade.
Ótimo, é isso aí que eu quero falar. O que hoje o STIM ele tem lá dentro do STIM atendimentos na área social, assim, da família metalúrgica, né? Lá não atendemos só o trabalhador, atendemos a família do trabalhador com benefícios. Aonde nós temos tirando a responsabilidade do município com muitos atendimentos na área de saúde. Se caso nós não tivéssemos esse atendimento lá custeado pelo próprio trabalhador, pelas suas contribuições, ele ia onerar mais o poder público ali com atendimentos. Nós temos lá na área, médico na área clínica, pediatria, ginecologista, temos na área odontológica, todos tratamentos na área odontológica, psicóloga, nutricionista, quiropraxista, totalmente gratuito. Nós temos em média 9.000 atendimentos por ano gratuito à família metalúrgica. Se nós não conseguir que caso acontecer que o sindicato não tiver recurso para poder manter essa estrutura aí através dessas medidas aí que está sendo lançada pelo governo, aí ele com certeza todas essas pessoas vão procurar atendimentos públicos do nosso município, que tem muita já hoje dificuldade, né, em atendimento por falta de receita também, que atinge também o governo municipal, estadual, federal. Aí esse pessoal vai ir todo para o serviço público, né, do município, e como que vai ser daí? Então por isso que a gente tem uma fatia muito importante dentro do município, que dá toda essa assistência aí para essas pessoas aí, onde desonera um pouco o município, e não só o STIM, nós temos ali a alimentação, o moveleiro também, que eles dão atendimento, e nós temos hoje em média em Bento Gonçalves, eu calculo aí em torno de 40 mil trabalhadores, né, em todos os segmentos aí, e isso aí tudo, com certeza, eles são atendidos dentro da sua entidade, dos seus próprios recursos, né, e aí encerrou, não tem. Eles vão onde? Vão no postinho, vão lá no 24 horas, e aí não vai ser fácil, né? Por isso que a importância que tem o movimento sindical em Bento Gonçalves. Com certeza, e até porque, como o senhor reforçou resumidamente, às vezes as entidades, muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes, as entidades acabam fazendo aquele papel, né, de ir até onde o poder público já não consegue mais abraçar. E realmente é importante que se tenha essa manutenção de entidades e sindicatos como o STIM, entidades como a gente já apresentou aqui no Fala Presidente e muitas que estão ainda por vir, de que tenham esse apoio, essa estrutura, esse incentivo por parte não só do poder público, mas também por parte da população que entenda e compreenda. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil ainda a compreensão de alguns assuntos, né? Então é por isso que a gente está aqui, para tentar levar um pouquinho desse esclarecimento. E eu acho importante, assim, mais uma coisa para colocar. Por que eu estou hoje dentro da Câmara de Vereador é graças a essas pessoas que lá fazem parte do setor metalúrgico, né? E aí onde que me colocaram aqui, né? Que me deram um voto de confiança para que eu pudesse representar junto ao poder público os trabalhadores, né? E eu estou aqui com assim uma responsabilidade muito grande, e às vezes tu sabe que tu tem que ter uma linha, né, de conduta, porque tu representa vários segmentos. No momento que tu entrou aqui, lá eu defendo uma categoria, né? Aqui, o momento que eu entrei aqui, eu represento a comunidade de Bento Gonçalves, não represento uma categoria. Eu tenho que tirar as divergências políticas e trabalhar pela comunidade. Por isso que aqui, então, é totalmente diferente, mas é um segmento também que é em função, ele tem uma ligação sindicato e poder público de Bento Gonçalves. Acaba unindo forças, aí seria uma ponte, digamos assim, com o sindicato, o poder público, o vereador Elvio aqui. Assim como nós temos outros vereadores que também, se eu não me engano, tem o vereador Marini, que também é nós temos o Marini aqui dentro também, ele representa o sindicato da borracha, né? Isso. Então ele também faz parte ali. Ele cria, né? O movimento sindical, ele é um órgão político também que cria líderes políticos, né? E em função também, que nem eu aqui, eu sou presidente do sindicato, e sou presidente da Federação do Estado, né? Então eu represento também o Estado do Rio Grande do Sul no movimento sindical. Temos sindicatos filiados em todo o Estado aí, onde temos a Federação em Porto Alegre, e eu estou lá como presidente aí. Então a gente se envolve bastante, né? Aprende bastante. Com certeza. E que leva a vida tocando sempre em prol aí o direito do trabalhador.
Com certeza, e unindo aqui com os demais vereadores, né, junto com o Poder Legislativo, só temos a somar. E então, vamos reforçar o convite, Rejane? Com certeza. É bacana salientar, Andréia, que nós vamos ter especialistas na área previdenciária, teremos juízes aqui de Bento e também vai ter um espaço para perguntas. Então, quem tem dúvidas e quiser trazer no dia ou no dia tiver alguma dúvida ali, pode trazer e a gente vai esclarecer. Esse pessoal então vai esclarecer. É dia 17 de abril, às 19 horas. Já tem nomes de alguns técnicos ou vocês ainda estão em fase de convidar? Nós temos o Anderson de Tomasi, de Caxias, que é especialista na área, que já veio aqui para Bento, o pessoal gostou bastante em 2017. E nós temos o juiz aqui de Bento, o Dr. Marcelo, que já aceitou nosso convite. Nós temos mais convites, mas que ainda não confirmaram. Ótimo, então aí está aí a oportunidade. Lembrando também que foi muito bom lembrarmos que também já tivemos uma outra edição de uma audiência pública anterior, né, em 2017, que lotou aqui o Poder Legislativo, a população realmente se mostrou presente e muitas dúvidas foram tratadas. Naquela época foi tratada também a questão da reforma trabalhista. E agora nós voltamos então com o assunto, porque continuamos, né, continua tramitando, vai reforma para lá, reforma para cá, e nós estamos agora com a questão da reforma previdenciária. Vereador, a gente tem também, o senhor comentou ali a questão da reforma previdenciária, que vocês, no final dessa audiência vocês pretendem fazer um relatório? Como é que vai ser uma carta? Vai ser encaminhada para quem daí? Depois no final a gente vai tirar uma ata, né, uma ata do que aconteceu ali, e depois vamos tirar um documento, né, que vai ser encaminhado à Confederação lá em Brasília para que ela anexa junto no processo para poder lá entrar lá na Câmara de Deputados, no Senado, para que sensibilizar eles que temos o que for decidido aqui, né, o favorável ou contra, o parecer de Bento Gonçalves através de uma audiência pública e mostrar que Bento Gonçalves participa nos debates, nos assuntos que é de interesse popular da comunidade. Certo. Só para a gente finalizar, então, uma pergunta que eu tenho também, só Bento Gonçalves está mobilizado com essa questão do movimento sindical ou outros municípios também estão com esta bandeira, vereador? Não, sim, então todos os municípios aí estão se mobilizando, né? Eu não sei, através de audiências públicas, eu acho que onde tem vereador que representa uma entidade sindical, com certeza ele deve estar organizando audiências públicas, mas em todo o estado estão mobilizados, né? Inclusive, dia 22, se eu não me engano, 21, 22 teve uma paralisação, né, em protesto aí contra a reforma previdenciária, então está tendo sim bastante mobilização. Mas como o governo tirou as receitas dos sindicatos, eles ficaram meio achatados para poder fazer qualquer mobilização, qualquer organização, porque senão, com certeza, o movimento sindical hoje, que o movimento sindical ele é em todos os sentidos, né? Sim. Toda a vida de qualquer cidadão tem um sindicato. Eles estariam lá com 60, 70 mil pessoas, lá em Brasília, mobilizado ao contrário, né? Mas como não tem recurso, então dificultou. Então a gente tem que se organizar regional, assim, Bento, Caxias, Porto Alegre, mas tem bastante mobilização. Isso que é importante. Então a gente agradece a participação aqui no Fala Presidente da advogada, aqui, assessora jurídica Rejane Ribic, e também o vereador Elvio de Lima, representando hoje o Poder Legislativo, e também presidente do Sindicato da Indústria. Até tem que lembrar tudo que é bem comprido, né? O nome. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânica e de Material Elétrico de Bento Gonçalves, que é o STIME aqui do município. A gente volta no próximo programa com mais um Fala Presidente, mais uma entidade, mais ações desenvolvidas para o bem do município. Até lá!